preso um pouco, a gente já vai começar o debate. Boa tarde. Gente, deixa eu começar a perguntar. Boa tarde. Tá bom aí? Tá ótimo. De novo, boa tarde a todos. Boa tarde. Agradecemos já as duas chapas que estão aqui, Oráculo e Escrevivendo. E agradecemos também vocês que estão aqui assistindo presencialmente. E também estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram, @caudia.ufba, e estamos gravando também para postar no canal do YouTube da Comissão Eleitoral. O debate eleitoral para a eleição da gestão do Centro Acadêmico de Letras da UFBA, que atuará no período de 2022 e 2023, ocorre hoje, no dia 16 de novembro de 2022, tendo início por volta das 1 da tarde, 1h12 para ser exato, no Espaço Veredas. O debate está sendo mediado por mim, Aleph Santos, membro da Comissão Eleitoral, a qual também está presente aqui no momento. Cada chapa está representada por 2 integrantes que compõem a mesa de debate, e a ordem de fala será definida via sorteio com essa caixa aqui, na hora de cada pergunta. E as 2 chapas terão tempos iguais para cada pergunta e resposta. O debate seguirá o seguinte modelo. Cada chapa terá 3 minutos de apresentação, então seguiremos para as perguntas por tema, feitas de chapa para chapa. Os temas foram comunicados antecipadamente para cada uma e serão comunicados à audiência antes da etapa de perguntas de cada uma delas. A chapa sorteada na sessão de perguntas terá 1 minuto para fazer uma pergunta dentro do tema para a chapa concorrente. A chapa quem foi feita a pergunta, por sua vez, tem 3 minutos para a resposta. Então, a chapa quem fez a pergunta tem direito a 2 minutos de réplica. Após isso, a chapa que respondeu à pergunta faz uma outra pergunta dentro do mesmo tema para a chapa que perguntou primeiro, com os mesmos tempos. Pode ter ficado um pouco confuso, mas na prática vocês vão ver como funciona. Depois da sessão de perguntas por tema, teremos um espaço para perguntas do público discente em geral, na qual uma das chapas, ou ambas, terão 3 minutos de resposta. E por fim, cada chapa terá 3 minutos de finalização. É importante ressaltar que ambas as chapas devem respeitar a ordem e o tempo de fala, tendo em vista que o objetivo em comum aqui é representar o corpo discente do ILUFBA da melhor maneira possível, o respeito deve prevalecer. Para o caso de uma das chapas violar alguma das regras apresentadas, lhe será dado um aviso. Se houver permanência no erro, poderá sofrer uma das seguintes punições. As punições são: diminuição de 30 segundos no tempo de réplica, diminuição de 1 minuto no tempo de resposta e a mais grave de todas é a perda de direito à pergunta de um dos temas. As punições irão depender de cada situação e serão administradas por mim, o mediador. Também, as 2 chapas têm direito de requerer a apuração de outros integrantes da comissão eleitoral para essas decisões das punições. Tendo feito todos esses comunicados, vamos dar início ao debate em si e agora vamos sortear a ordem de quem se apresenta primeiro. Suspense. Roda de Cristo. A chapa que primeiro se apresenta é Escrevivendo. Uma salva de palmas, gente. Já começou a contar o tempo? Bom, vamos ver o quê? Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Doris, eu sou da chapa Escrevivendo. Meu nome é Thaís Aranha, eu também sou da chapa Escrevivendo. E a gente está aqui hoje para discutir, debater
as nossas propostas juntamente com outra chapa. Primeiro eu gostaria, e acho que eu falo isso em nome da chapa, de agradecer a presença de todo mundo aqui. É um grande prazer conhecer e ver a carinha de pessoas que eu já conheço e também de outras que eu estou conhecendo hoje. A nossa chapa, ela tem uma ideia, né, de escrever junto dos estudantes, por isso que o nome vem de Escrevivência de Conceição Evaristo. A nossa simbologia também, né, deriva das nossas raízes, né, enquanto pessoas situadas na Universidade Federal da Bahia, né, a gente remonta a cabaça, que é um símbolo que está aí muito próximo dos povos originários, da espada de Ogum, né, que representa parte da nossa cultura e repertório afro-religioso. A gente tem, né, uma figura não binária aqui, a princípio a ideia era essa, né, negra, que também representa, né, muito do que o corpo estudantil de letras é hoje, né? E a nossa dinâmica a nossa frase, na verdade, de rebeldear o povo no poder, né, rebeldear os estudantes no poder, é justamente convocar, né, vocês para estar junto da gente na ocupação desse centro acadêmico, que é um espaço institucional, mas é um espaço de todos nós. Nós pertencemos a esse espaço, nós devemos ocupar. Então, no que depender da chapa Escrevivendo, a gente vai construir isso junto com vocês e convocar, né, para um engajamento político permanente, né, para que a gente nunca mais deixe esse espaço vazio, né, de um espaço que foi conquistado por outros estudantes antes de nós e que a gente precisa manter vivo, né? Não só por uma questão de legado, mas também por uma questão de voz política dentro e fora do Instituto. Dentro da UFBA, né? Dentro do Instituto de Letras, mas também nas instâncias da UFBA no geral. Um outro aspecto... para não monopolizar a fala, eu vou deixar a Thaís falar agora. Eu acho que a questão aqui, né, que a colega coloca é uma coisa muito importante, né, a gente pensar que os estudantes, a gente firma nesse momento, não é um compromisso de se opor ao que aconteceu ou de se opor à chapa que está aqui concorrendo ao nosso lado, que também já faz parte do processo da construção. E sim, a gente acredita que a gente precisa continuar o que já está sendo colocado, que é de importante, inclusive muitas das nossas pautas fazem parte e tem as pautas que eles já construíram nesse último processo eleitoral, e sim a gente acreditar que é possível sim construir um CA de outras maneiras também. Obrigado, chapa Escrevivendo. Passamos a voz agora para orar. Boa tarde, eu sou Mariana. Também queria agradecer a todos vocês que estão presentes. A outra chapa também, né, porque a gente tem lutado por muito tempo pela ocupação desses espaços, né. Nós somos a Oráculo por um motivo, vocês já sabem qual é, que é justamente a importância de representar os estudantes, né. Então a gente entende na figura do oráculo uma fonte de conhecimento, de informação, né, uma forma que a gente consiga ver as demandas dos estudantes e fazer com que esse futuro dentro e fora das universidades ele seja diferente, ele seja plural, ele seja acolhedor e, sobretudo, atenda às demandas e os interesses dos estudantes. Então, para falar de oráculo, eu vou também trazer um pouquinho, né, de como é que foi de 2020 para cá. Né? A gente tinha uma outra gestão, enfim, por motivos pessoais, precisou se desligar. Foi nesse momento que algumas pessoas que compõem atualmente o Chapa Oráculo iniciaram a trajetória na mobilização estudantil, na mobilização do CA de Letras. Né? E foi a partir desse momento que a gente começou a entender quão mobilizado o Instituto de Letras era, os estudantes de Letras eram. Muitas vezes não por não querer, mas por não ter acesso fácil à informação. Então esse processo ele foi se expandindo ao longo do tempo. Alguns colegas queridos chegaram, outros foram, né, deixando essa porta aberta também para outras pessoas ocuparem. E em 2022 a gente teve uma eleição, 2021 no caso, que foi a eleição da gestão Oráculo, que foi quem ocupou esse centro acadêmico esse ano, em 2022. E agora a gente se lançou enquanto chapa, né, para que a gente possa trabalhar não só pela manutenção do que a gente vem fazendo, mas também pela expansão dos projetos, né, e das nossas propostas, sempre pensando e dialogando com o corpo estudantil. Então a ideia é que a chapa Oráculo, que o Oráculo seja uma construção construtiva, né, que seja algo assim, uma gestão coletiva, para que vocês possam, né, trazer as demandas de vocês, que a gente possa atuar ativamente em cima delas. Boa tarde, gente. Meu nome é Ladinho. Também faço parte do Chapa Oráculo. Primeiro também,
está situando por que oráculo. O oráculo é uma figura mística, e a gente traz essa figura para mostrar um pouco sobre a popularidade. A gente acredita que a sabedoria, que o conhecimento ele tem que ser popular, tem que ser uma troca da sociedade e a universidade, né? E a gente vem trazendo essa chapa com pessoas que eram da antiga gestão, pessoas que entraram na chapa também. Então é uma renovação com uma experiência também. E além disso, nossa chapa ela é composta por um corpo muito plural. A gente tem pessoas negras, indígenas, LGBT, pessoas neurodivergentes, entre os marcadores sociais. Porque a gente acredita que o centro acadêmico ele tem que carregar esses marcadores para poder estar pautando, para poder estar construindo em cima disso. Ou não, ainda que a gente fale sobre essas questões de marcadores identitários, né, a gente entende que não tem como a gente se dissociar dessa discussão, até porque tudo que a gente faz, que a gente vive, é atravessado por essas pautas. Então, não só pensando nessa pluralidade, mas também em atender diurno, noturno, a gente tem pessoas que correspondem aos dois fins, né, dentro da chapa oráculo. E é isso, a gente pretende manter esse processo realmente democrático e plural, acolhedor para vocês. Obrigado também, Oráculo, pela apresentação. E, fechado essa etapa de apresentação agora, nós damos início à etapa de perguntas por tema. O primeiro tema é a realização de eventos e atividades. Vou sortear novamente. Primeiro a fazer quem faz a pergunta, chapa escrevimento. Tá com sol. Sim, eu acho que uma das questões que a gente percebe, né, é que muitos dos textos do turno falam muito sobre o processo da construção sobre o processo de que para o noturno não existem eventos. As atividades que a maior parte que se conduzem são conduzidas no diurno e isso dificulta inclusive a produção de carga horária complementar para os estudantes do noturno, né? Então acredito que a pergunta vou fazer uma pergunta no modo em geral para a gente conseguir, né, manter a delicadeza e a construção do processo, é que como vocês pensam em incluir o noturno nos processos das atividades e dos eventos do IMUFBA e como vocês conseguem garantir que esse processo será realmente feito de uma maneira mais aberta, né? Para que esses estudantes consigam participar participar mesmo efetivamente enquanto estudantes colaboradores também, né? Na construção dos eventos, para além do... Bom, nesses últimos tempos, né, nossas atividades normalmente elas são efetuadas tanto no turno diurno quanto no noturno, embora a gente tenha percebido ainda a necessidade de a gente trabalhar essa questão de acolher mais o noturno, ouvir mais o noturno e cobrar também pela participação do noturno, né? Muitas vezes a gente fez algumas atividades, a gente não teve tanta adesão, mas ainda assim a gente entende a importância de chegar junto com o noturno. Então, recepção de calor, por exemplo, são atividades que a gente faz semestralmente desde a sua sala. É uma atividade que sempre está no diurno, no noturno, embora nem todos os representantes, por exemplo, a gente traz para lá, IPB, FET, PAFI, NUPEL e afins, nem sempre a gente consegue essa disponibilidade dos dois âmbitos, né? Então, acho que para além da gente trabalhar também com questões virtualmente, né? Desde 2020, se eu não me engano, 2021, a gente implantou o Cultural, que foi um projeto de incentivo de fomento à tradução artística e cultural dos estudantes. A gente está num momento de pandemia ainda, de ensino remoto, então as coisas aconteciam muito por meio do formulário, que os estudantes submetiam as traduções artísticas, então a gente sempre falava assim, poxa, se você desenha, se você canta, se você traduz artisticamente, ou academicamente, mas o Cultural voltado mais para a tradução cultural mesmo, as pessoas poderiam enviar aquelas traduções pra gente que a gente gostaria, né? Olhando lá um pouco do rolo do filho, né, do caos, a gente encontra ainda esses materiais. Mas a ideia é que agora, a gente voltando para o presencial, né, desde o semestre passado, esse de agora, mais se estruturando, que essas atividades sejam cada vez mais trabalhadas em dois turnos, principalmente. Né? Então, trabalhar recepções no diurno, trabalhar recepções no noturno, trabalhar clubes de leitura que a gente traz nas nossas propostas, em debates, contemplando os dois turnos de atividades, para que a gente consiga realmente, não só falar assim, nós estamos aqui, mas nós efetivamente estamos aqui por vocês também, para que a gente possa realmente mudar um pouco o cenário. Eu sinto que a gente precisa ainda mobilizar um pouco mais o corpo estudante do noturno.
Eu acredito que... Eu acredito que inclusão não seria bem a palavra, né? Talvez a permanência, porque a grande questão que gira em torno dos cursos noturnos é justamente a permanência estudantil. Por quê? Porque é um corpo, né, majoritariamente constituído por classe trabalhadora, ou seja, pessoas que trabalham e estudam à noite. Então, esse espaço, por exemplo, deveria ter o noturno, deveria ser à noite também, entende? Então, não é só uma questão de inclusão, mas também de luta por permanência. Porque a gente sabe que essa universidade, infelizmente, ainda se estabelece em estruturas classistas, para não dizer outras, né? Mas já que a gente está focando no curso noturno, a gente, né? E que majoritariamente, por exemplo, a gente vai olhar o corpo estudantil do noturno, quem é que a gente enxerga, quem é que a gente vê? Então, a gente acredita que enquanto chapas precisamos fortalecer esse debate para além da inclusão. Porque a inclusão parece que a gente está fazendo um favor. Não é um favor, é uma obrigação. Tem uma coisa, né, que para além da participação dos estudantes nos eventos, a gente precisa da participação deles nas construções desses eventos. Eu acho que, para além do processo mesmo de a gente pensar em horários que contemplem o noturno, a gente também tem que pensar que essas comissões precisam contemplar o noturno. Porque não adianta a gente construir não adianta a gente construir a gente construir eventos em que tenha processo noturno e que eles consigam ter carga horária complementar, mas que eles não consigam realmente, efetivamente, participar da construção participar efetivamente da construção desses eventos também, né? Que construção de eventos também conta como carga horária complementar e também ajuda muito a viver a universidade com qualidade. Agora, ainda no mesmo tema de realização de eventos e atividades, Oráculo pergunta. Bom, gente, a pergunta que a gente tem para fazer para vocês, né, analisando a carta-programa, vocês propõem desenvolver algumas atividades, né, a gente listou algumas como recepção de calor, de forma semestral, sarais também semestrais, atividades voltadas para a saúde mental, para a população LGBTQIAPN+, para pessoas com deficiência. Vocês comentaram também sobre eventos que contemplem as 8 línguas estrangeiras e ainda atividades extras como arraiá, carnaval, Natal, enfim. A grande questão que a gente traz considerando o tempo de mandato de uma gestão que é de apenas 1 ano, já que as eleições acontecem anualmente, e esse ano de gestão dividido em 2 semestres, normalmente de 4 meses, né? Vocês ainda propõem, por exemplo, a arrecadação de fundos, porque para que tudo isso aconteça, a gente precisa, né, a gente entende que é necessário que algo seja investido, digamos, para que a gente consiga trazer um retorno para as pessoas. Então, a nossa pergunta é mais no sentido assim, de que forma que vocês pretendem conciliar tempo e questão de transparência desses dados financeiros e movimentações, já que vocês propõem também atividades que são, né, da PROAI como repasse socioeconômico. Pode começar? A gente propõe muitas atividades, né? A gente acredita que é possível construir a maior parte delas também no processo de que a gente acredita que essas atividades, elas são atividades que vão criar fomentos para elas mesmas. E bem na perspectiva mesmo, da mesma maneira que a gente construiu a nossa campanha, né? O processo de venda de alimentos e produtos nesses momentos farão também o caixa do SEAC, fará também, né, fará também o caixa do Permanência Popular do início. Por isso essa quantidade de eventos culturais, porque a gente acredita que é possível criar, a gente auxiliar, e em nenhum momento nos tiramos a responsabilidade da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil de construir a permanência dos estudantes dentro da universidade, que quem inclusive tem essa responsabilidade é a Pró-Reitoria, e a gente eu falo enquanto uma pessoa que também faz parte do DCE, né, e do Conselho Acadêmico de Ensino, que é um processo, e assistida da PROAI, né, evidente, assim como a Aladim, companheiro da PROCHAP, eu acho que é uma questão de, tipo assim, construir eventos para que a gente consiga manter os estudantes dentro da universidade e também, efetivamente, com que esses estudantes tenham mais
possibilidades de eventos acadêmicos, construções coletivas. A gente quer também que os estudantes se organizem em torno desse processo, na construção desses processos, e a gente consegue ajudar a facilitar o processo da construção política da universidade. Porque os eventos, muitas vezes parece evento é vento, né, que vai com o vento, mas evento também constrói um corpo estudantil que se entende ativamente e que consegue compreender como funciona para fazer um evento. A gente também precisa ensinar as pessoas pretas, pobres, LGBTs, que muitas vezes não estão nesse local de construção de eventos. O que a gente precisa de verdade é fazer com que essas pessoas entendam como se constrói essas coisas. Isso, inclusive, facilita no processo da formação acadêmica, na formação acadêmica, né, dos estudantes. A gente quer que os estudantes vivam a universidade. Se a gente quer que os estudantes vivam a universidade, eles precisam construir eventos, eles precisam construir academicamente, produzir academicamente, eles precisam ir a eventos, e a gente precisa lutar dentro desse instituto, também dentro das partes institucionais, como congregação, departamentos e colegiados, para que esses eventos sejam fortificados e construídos de uma maneira coletiva. E aí, cobrando também a responsabilidade do Instituto de Letras em nos ajudar nesse processo. A gente da Chapa Oráculo também compreende a importância da permanência da assistência estudantil. Temos pessoas de noturno, diurno, temos pessoas assistidas pela PROAI, mas que é importante também a gente entender até onde vai a alçada do Centro Acadêmico de Letras, porque se a gente propõe pensar atividades para arrecadar verbas, para que seja feito um repasse, é importante entender a institucionalidade das coisas, porque a gente tem órgãos e entidades responsáveis por isso. A gente tem que pensar também sobre a permanência dessas atividades, a permanência de como esse repasse será feito, e também a questão delicada que é o CNPJ, porque no momento que você envolve dinheiro, envolve verbas, você precisa ter um portal de transparência, ter um CNPJ, uma conta bancária para essas questões. Obrigado, Chapa, tanto a Chapa quanto a escrevimento pelos